Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Comigo está tudo bem na medida do impossível. Mais uma aula, agora Sociologia para o pessoal do terceiro ano do ensino médio. Você que está esperando por uma aula então de Sociologia, estamos aqui para resolver os problemas. Lembrando que não aprender, não buscar o conhecimento aqui nessa aula não é uma opção. Beleza? Enquanto você vai tirando o material aí na página 24 para a gente dar continuidade, enquanto quem tirou o material vai se acomodando, eu vou falar sobre introduzir o assunto para vocês sobre quem a gente vai falar. Lembrando que a gente está dando continuidade à sociologia, nosso estudo em cima da sociologia como ciência, os métodos que estão sendo empregados, e nisso a gente está vendo alguns pensadores que vão formular essa sociologia, esse pensamento sociológico como ciência. Então a gente já viu Augusto Comte em aulas passadas, com o positivismo, Durkheim, com as questões do Durkheim. Depois a gente viu o Marx e também agora a gente vai finalizar esses pensadores iniciais aí para nossa compreensão do pensamento dentro da sociologia como ciência. A gente vai ter o Sr. Carl Emil Maximilian Weber, ou só Max Weber, ou só Weber, como vocês querem chamar, e muito importante dentro do pensamento, dentro da obra, vasta obra sociológica aí como ciência. Ele vai nascer em 1864 e falecer em 1920. Weber, que era alemão e viveu durante a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que não trouxe muitos frutos aí para a Alemanha, né? Então, mas isso eu vou deixar para a aula de história e para os professores de história. E a gente vai começar aí o nosso assunto aí sobre o nosso querido Maximilian Weber, citando duas frases. Espero que você já tenha tirado o material e já esteve bem confortável aí, porque são frases impactantes. Olha só essa frase aqui. A primeira frase, pra gente começar, são várias frases, mas eu trouxe duas para vocês. O homem não teria alcançado o impossível se inúmeras vezes não tivesse tentado atingir o impossível. Opa! E outra frase do Weber aqui, essa primeira frase do Weber, essa segunda também, pra gente começar a nossa aula, bem disposto. O neutro é o que já se decidiu pelo mais forte. Então o neutro é o Weber já dando uma cacetada aí em quem fica em cima do muro, com relação a quase tudo, com relação a tudo. Beleza? Começando a nossa aula sobre o Carl Emil Maximilian Weber. Primeira coisa que a gente tem que entender, vamos por partes. Se você quiser anotar, principalmente grifar o material, fazer um mapa conceitual, escrever na parede alguma coisa, fazer uma cola não, tô brincando, mas enfim, vamos tentar escrevendo juntamente com a aula e juntamente com o material, a melhor forma de você aprender, você vai captar mais rápido, porque a gente não tá tendo muito tempo para perder não, mano. Então o que a gente tem aqui dentro do pensamento, da perspectiva weberiana? O negócio do Weber é o seguinte, ele buscava compreender a realidade. Segundo Weber, a realidade era infinita e diferente do Durkheim e do Marx, que queriam explicar a realidade. O Weber queria interpretar, compreender essa realidade que ele dizia que era infinita, beleza? Partindo das particularidades de cada indivíduo. Então, uma coisa interessante para você colocar aí, ou procurar aí no nosso material, ou anotar, é a questão do indivíduo, beleza? O Weber, então, que vai trazer essa nova perspectiva de compreensão da realidade, que é infinita, ele vai se basear na perspectiva, nas particularidades da visão dos indivíduos, beleza? Porque segundo Weber, o indivíduo ele forma a sociedade através de ações sociais. Não esquece desse termo, não, ações sociais, que a gente vai falar isso aqui daqui a pouquinho. Beleza? Então o indivíduo é super importante para os estudos da sociologia dentro da perspectiva weberiana. Tranquilo? O indivíduo, porque é aquele, segundo ele, o indivíduo é aquele que forma a sociedade através de ações sociais. Só que antes da gente falar de ações sociais, a gente vai falar dos tipos ideais ou tipos puros. O que seria isso? Segundo o Weber, esses tipos ideais é uma metodologia de estudo. A ciência
ela tem que ter um método de estudo. A sociologia, então, precisa ter um método de estudo. Então, dentro da corrente de pensamento do nosso querido Weber aqui, ele vai estabelecer, então, ele vai criar os tipos ideais ou tipos puros, que seriam, então, essa metodologia de estudo, né? O que ele vai usar dentro desses tipos ideais? Que ele vai considerar os elementos mais relevantes de uma sociedade, né? E o que seria um elemento relevante para a sociedade? Ele vai analisar isso através de estatísticas e uma influência histórica muito grande, né? Tem um historicismo muito forte dentro do pensamento do Max Weber. Então, ele, partindo do indivíduo, ele vai e das ações sociais desencadeadas pelos indivíduos que formam a sociedade, ele vai trazer os tipos ideais, que seria a metodologia de estudo dessa perspectiva weberiana. Então, os tipos ideais seriam um conceito histórico, um conceito teórico abstrato usado como referência para se compreender a realidade. Então, coloca lá, Max Weber, indivíduo e tipos ideais, beleza? Então ele vai usar ele vai aplicar esse método para analisar essa metodologia dos tipos ideais para analisar as sociedades e compreender a realidade, que até dita por ele era infinita, beleza? E o que vai permear dentro dessa metodologia, a gente vai ter dessa metodologia dos tipos ideais, vão ter, como eu falei para vocês, as ações sociais. Então já coloca aí ação social, mais uma coisa para você estudar, beleza? Vai ficar mais complicado? Não, vai ficar super simples. Olha só, segundo Weber, a gente vai ter tipos, né, tipos ideais de ações sociais, algumas racionais, outras não. Ah, então essas que são racionais eu não preciso ficar preocupado, porque são irracionais. O negócio é o seguinte, segundo alguns pensadores, tanto dentro da filosofia como a sociologia e em outras áreas, a razão não é capaz de explicar toda essa gama de infinidade real, né? A realidade sendo infinita não vai ser tudo compreensível com base, explicável, interpretável com base na razão. Para algumas coisas a razão deixa passar, entendeu? Ela não consegue pegar tudo. Então por isso que o Weber não vai deixar muitas pontas soltas. Então ele vai colocar algumas ações sociais que são racionais e algumas ações sociais que não são, né? Então, por exemplo, vamos lá, são 4 tipos de ações sociais, 2 racionais e 2 não. Vamos lá. A primeira, bem tranquilo, ação social racional com relação a fins. Você escolhe, né, o indivíduo escolhe o meio que ele achar mais necessário para atingir um fim. Opa, então essa é a ação social racional com relação aos fins. Você utiliza meios para se realizar, para se chegar a algum fim. Um exemplo bem tranquilo, bem bacana para vocês, que bem simples. O indivíduo faz exercícios para emagrecer, fim, né? O indivíduo trabalha para conseguir dinheiro, outro fim, beleza? Então, a próxima, número 2, a ação social racional com relação a valores. Outra ação racional com relação a valores. O que orienta a ação não vai ser mais o fim, vai ser algum valor que seja ético, religioso, moral e vários etc. Beleza? Esse foi o segundo ponto da ação social racional com relação aos valores. E um terceiro ponto aqui, a ação social afetiva. Essa já é bem irracional. Seria a ação social afetiva. É uma conduta motivada por algum sentimento, né? Nem um pouco racional. Então seria orgulho, vingança, inveja, paixão. Isso seria um exemplo de ação social afetiva. Beleza? E para finalizar essas tipologias de ações sociais, a gente vai ter a ação social tradicional, onde a fonte motivadora vai ser hábitos e costumes já arraigados. Beleza? Então temos aí os tipos de ações sociais desempenhadas pelo indivíduo, que vão mudar a sociedade dentro da perspectiva weberiana. Beleza? Então, tranquilo? Bora lá? Estamos quase na metade. Dessa forma, seguindo o pensamento weberiano, a gente vai ter a ideia de poder
Segundo o Weber, o poder seria uma capacidade de exercer do indivíduo, exercer sua própria vontade em uma relação social. E o Weber então vai analisar isso, né, essa ideia de poder, principalmente a relação entre poder e domínio. Então vamos lá, mais um ponto para incrementar o nosso estudo. A ideia de poder, as relações de poder, ou luta pelo poder, que vai ser importante também, a gente vai falar daqui a pouco, e principalmente a relação entre domínio e poder, poder e domínio, dentro do pensamento do Weber aí, beleza? Segundo então o Weber, repetindo, o poder seria a capacidade do indivíduo em exercer, impor sua própria vontade em uma relação social, beleza? Isso, uma relação social. Nisso então, a gente vai ter a questão do domínio. Se a gente tem aquele que exerce o poder, que impõe sua vontade, a gente tem aquele que é dominado, que abaixa a cabeça para aquela vontade, né? Dentro das relações sociais. Então, o domínio seria a possibilidade do indivíduo de se encaixar em um determinado grupo, né? Seria a capacidade do indivíduo, a possibilidade do indivíduo em encontrar obediência em determinado grupo. Então, o interessante do pensamento weberiano é que ele faz o seguinte, que o poder é a imposição de uma vontade, beleza? E sobre um determinado grupo ou sobre alguma relação social. E a dominação, aquele que é dominado, ele aceita ser dominado por algum interesse. Interessante a gente analisar e pensar isso aí. O que o Weber faz então? Ele pega os tipos ideais que eu falei para vocês e vai aplicar ali em relação ao conceito de domínio, em relação ao conceito de dominação, que ele vai trazer como dominação, os tipos de dominação, que ele vai trazer, por exemplo, a dominação legítima, né, que são dominações, enfim, conceitos de dominação. Ele pega aqueles ideias, os tipos ideais, a metodologia da sociologia, da perspectiva weberiana e vai lá aplicar esse método dentro da dominação. Então o que ele vai trazer para a gente aqui, ó, nessa ideia de dominação? 3 tipos aqui, ó: a carismática, a tradicional e a racional, beleza? Então, que está aqui no finalzinho da página 25, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na página 26, não tem, é mais para o finalzinho aqui então, beleza? Então a gente vai ter primeiro a dominação racional, legal, com base em leis, né? O indivíduo é dominado então com base em leis, dentro da legalidade, dentro da racionalidade. Então a primeira forma de dominação racional ou legal, né? Estabelecida por leis. A tradicional, que é com base nos hábitos e costumes de algum povo. Por exemplo, eles são dominados com aquela ideia de que sempre foi assim, então não adianta você bater de frente. É como se, por exemplo, o indivíduo ele se encontra em uma determinada posição social, então ele se adequa àquela posição social e não tem vontade de lutar para destruir aquilo. Então é uma forma de dominação tradicional, porque vem com as tradições, sempre foi assim, você nasceu servo, para sempre servo, você está lá em cima, você é um nobre, para sempre nobre. Então é uma ideia também de dominação. E também a dominação carismática, de acordo, vai mais pelo convencimento, ou poder, uma qualidade de alguém, beleza? Então resumida basicamente isso, esse lance da dominação. Weber então pega lá os tipos ideais para medir esse lance da dominação, que tem uma relação com a ideia de poder. E dentro da dominação, né, as pessoas, como eu falei, são dominadas, segundo Weber, por um interesse, por algum tipo de interesse. E a gente vai ter a racional ou legal, com base nas leis, a tradicional, baseada em tradições, como o próprio nome diz, né, tem muito a ver com a posição social de cada um. E a carismática, que é através do convencimento, né, aquela pessoa que tem um carisma, ele exerce um poder e você é dominado por aquele poder, pelo carisma, pelos feitos daquela pessoa. Enfim, continuando o nosso estudo aqui, agora a gente está caminhando já estamos dentro da metade aí. O Weber vem incrementar o nosso estudo quando ele começa a analisar essa relação de poder e domínio dentro da política, né? Colocando a política junto, o Estado com letra maiúscula também junta.
né? Então, segundo ele, a política é uma forma de lutar, né? Os indivíduos e suas ações sociais, eles lutam por poder dentro das leis ali estabelecidas pelo Estado, beleza? Então é interessante a gente ver isso, esse lance da política do Estado. Então eles brigam por poder, utilizam do ambiente político, momentos políticos dentro das leis estabelecidas pelo Estado, onde o Estado é aquele que tem um monopólio de legitimar, por exemplo, a força. Isso é uma parte mais complicada, mas a gente não está aqui para complicar, para deixar as coisas mais simples. Então, dentro daquela ideia de poder e domínio, o Weber chama atenção para questões políticas, né, para o uso da política para conseguir poder e o papel do Estado no meio disso aí. Beleza? É só isso. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Isso aqui foi mais um adendo. O Weber vai analisar, dentro dessa ideia de luta por poder, de dominados e dominantes, a questão das classes, a questão da divisão de ordens sociais, de estruturas ordenadas. Entendeu? Ele vem estudar, vai buscar uma melhor compreensão, discutindo essas estruturas de poder dentro de ordens sociais dadas. E nisso ele vai analisar 3 ordens sociais, que vão ser as classes, que tem muito a ver com a situação econômica de cada sociedade, né? Então, o que une essas pessoas dentro de determinadas classes é mais essa questão socioeconômica, condições de mercado, de trabalho. Então é mais movida por interesses econômicos, oportunidades de vida. Isso seriam as classes. É uma divisão mais moderna que a gente tem, né? Classe média alta, classe baixa, enfim. Então a gente tem esse ordenamento social, segundo o Weber, aí, em classes, né, na relação de poder de dominados e dominantes aí. Então a classe está mais voltada para a questão socioeconômica, beleza? Dando seguimento, a gente tem os estamentos. Toda vez que falo em estamentos, eu lembro daquela divisão feudal, ali antes da Revolução Francesa, né, que a Revolução Francesa até destruiu aquilo ali. Você lembra? Por exemplo, clero, nobreza e o terceiro estado ali, que era totalmente heterogêneo, então, né, composto de burguesia, camponeses, aquele negócio todo. Pois é, o estamento seria basicamente isso aí. Ele está bem ligado naquela dominação, lembra? Acabei de falar há poucos minutos atrás, tradicional, né? Que ele tem uma tradição. Você é servo porque Deus te deu um papel de servidão para sustentar o primeiro e o segundo estado. Então ele está mais ligado com a posição social que você ocupa, não necessariamente uma estrutura, uma divisão social, uma ordenação social e econômica igual são as classes, segundo Weber. Os estamentos estão mais ligados à posição social, a tradicionalismos, né? O rei está lá porque Deus quis que ele foi rei, ele tem o papel, o fardo de ser rei, e a gente tem aqui embaixo o fardo de ser camponês e sustentar o rei, e juntamente com a nobreza e o clero também tem o fardo de propagar a palavra de Deus, então a gente tem que sustentar o clero também, aquele negócio todo. Então o estamento está mais ligado à questão da posição social. O estamentos, status social, estamento, status, estamento, beleza? E encerrando essa parte da ordem social, segundo o Weber, a gente tem as castas, divisão por castas. Toda vez que fala em castas, sabe o que você faz? Lembra da Índia? Tá? A Índia até hoje estão lutando incessantemente para acabar com esse lance da sociedade de castas, né, que tem uma explicação religiosa, né? Explicação, fundamento, não, tem um amparo religioso, seria isso, né? Racionalmente concluindo, seria mais a sociedade dividida em castas, ela está mais baseada em questões, embasada em questões étnicas e religiosas, né, onde os deuses que controlam aquilo ali e tal, a ver com rituais, alguns podem até encostar nos outros, outros não podem. Então você tem ali, de acordo com o Weber, e a relação ali entre poder e domínio, a sociedade então das ordens sociais, e ele vai estabelecer 3, com as classes, que tem um caráter, como característica o caráter socioeconômico, principalmente econômico. Ele é mais moderno, mais contemporâneo. Os estamentos, que vêm de status e posição social, e as castas, que têm embasamento religioso, beleza? Dando continuidade aqui,
a gente vai para o final, que é um assunto super importante, que é a obra do Weber, uma das obras do Weber que eu tive o privilégio de ler na faculdade, que foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Um livro muito interessante. Se você tiver oportunidade de ler esse livro, ele é muito importante para o pensamento sociológico, tanto contemporâneo, para você entender muito dessa característica econômica, né? Acredito que o Weber também tenha estudado economia muito, você tenha sido economista, além de jurista e além de sociólogo. Ele colocou essa contribuição dele da economia dentro da sociologia, né? E está bem aí, bem evidente nesse livro dele, nessa obra dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele busca a religião para explicar um determinado momento. Então isso é muito Weber, né? Ele busca pega na religião de cada indivíduo, e como o indivíduo vai usar essa moral religiosa para impor sua vontade, principalmente dentro desse ambiente econômico que está efervescendo, o capitalismo industrial, com a Revolução Industrial. Enfim, quais são as ações sociais que o indivíduo vai concretizar, né? Ele vai estabelecer para a busca pelo lucro, na qual essa busca pelo lucro está travado pelo pensamento religioso católico cristão, né? Onde que, por exemplo, a moralidade católica era muito forte, né? Aquela pregando a pobreza, porque Jesus foi pobre, condenando a usura, seria aquele empréstimo de dinheiro a juros. Então, os indivíduos só vão conseguir encontrar salvação com boas ações e depois em outro plano. Então o capitalismo estava meio que um trave, estava meio travado ali com essa moral religiosa cristã. Então o Weber vai lá, tipos ideais, pensamento weberiano, vai analisar isso aí direitinho e falar o seguinte: olha só, várias correntes de pensamento ligadas ao capitalismo, à busca pelo lucro, principalmente em relação ao Marx, estão corretas, né? Só que, né, dentro da racionalidade, essa luta de classe, está tudo correto, mas vamos ver o que a racionalidade deixou passar e vamos interpretar, vamos ser mais subjetivos. Ele encontrou a questão religiosa, né? Então ele vem se apoiar nisso, falando que vão aparecer outras moralidades dentro do protestantismo, né? Dentro da igreja anglicana, dentro da igreja calvinista, dentro da igreja luterana, né? Que vai falar que não vai mais condenar esse acúmulo de capital que a igreja até então condenava. Mas a igreja era rica, mas esse já é outro assunto. É um dos paradoxos da igreja católica na época, lá, principalmente da época medieval. Beleza? O que o Weber vem mostrar é basicamente isso, que troca-se a moralidade religiosa por causa da busca pelo lucro. Entendeu? As pessoas, olha, eu sou um burguês, eu estou em ascensão, eu preciso me enriquecer mais, só que a minha moral, e essa moral que está regendo o mundo aí, essa moral cristã de pobreza, de Jesus pobre, que só vou conseguir encontrar na salvação depois que eu morrer, isso aí tá me atrapalhando, tá sendo um obstáculo para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar de moral, né? Isso é de acordo com o pensamento weberiano. Eu vou buscar uma moral, buscar uma religião, uma orientação religiosa, onde que eu possa prosperar. E isso não vou ser condenado por isso, porque o meu lucro é fruto do meu trabalho, seja ele qual trabalho que seja. Então eu vou conseguir um sucesso, e isso significa um sinal de Deus. Sou rico, conquistei as coisas com o suor da minha testa, com o meu trabalho. Enfim, então isso é um sinal da minha salvação, um sinal de que Deus está me abençoando com o meu trabalho e com a minha riqueza. Né? Não preciso mais prestar conta agora para moralidade cristã, porque agora já abracei o protestantismo. Então o Weber vai chamar a atenção disso aí, dessa troca de moralidade, beleza? Essa troca de orientação religiosa aí no livro A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Galera, é isso. Parece complicado, mas não é. É super simples, é só, como eu falei, você pegar questões chaves, né? As palavras que vão abrir as portas da
meu Deus, não consigo falar, enfim, vão ter que ter uma perspectiva, percepção, palavra CBS, seriam palavras-chave que vão abrir a sua percepção em relação ao pensamento que o Weber pode trazer pra gente aqui. É só você analisar. Max Weber, o que ele teve? A questão do individual, de analisar, de compreender a realidade através de ações sociais do indivíduo. Ele vai utilizar como método os tipos ideais para analisar essas ações sociais, analisar também a relação de poder, né, a imposição das vontades, a relação de dominantes ou dominados. Vou medir com os tipos ideais esses tipos de dominação, né? Qual é o papel do Estado, como o ser humano, os indivíduos utilizam a política para brigar por poder, por impor suas vontades e exercer seu poder, e terminando essa questão econômica e religiosa aí, essa relação econômica e religiosa que o Weber faz, beleza? É isso aí, vamos deixar o vídeo encerrado por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso precisar, tem um mapa conceitual aí na descrição do vídeo. Vamos todo mundo estudar, ficar firme, avaliações estão chegando, mesmo que em outro formato, mas vamos ficar todo mundo junto, todo mundo firme, porque junto, firme, nem que seja em pensamento, em coração, a gente é mais forte, beleza? Até mais, obrigado principalmente ao Max Weber. Até mais.